A deputada federal pelo PDT, Tabata Amaral, concedeu uma entrevista para o UOL na coluna Universa, que foi ao ar hoje, dia 12 do 3, 12 de março. E nessa coluna da Universa, a UOL convida mulheres para serem entrevistadas e fazem 10 perguntas. A UOL faz 10 perguntas. Eu estava lendo aqui as respostas da Tabata Amaral e eu fiquei levemente entristecido com a trajetória política da Tabata Amaral e principalmente a forma como a Tabata está hoje em dia ganhando a mídia ou ganhando seu espaço na mídia. Isso porque em 2018, quando ela foi eleita, e no começo de 2019, Tabata era considerada uma figura muito promissora na política, uma liderança jovem, uma pessoa que teve duros embates com o Ministério da Economia. Ela praticamente exonerou o Vélez Rodrigues. Mas agora, um ano depois de tudo isso, nós vemos que Tabata Amaral só consegue aparecer por conta de discursos que ela faz para se vitimizar. Já faz um certo tempo, desde a reforma da Previdência, da votação da reforma da Previdência, que Tabata apenas aparece por conta de seus discursos vitimistas. E parece que esse está sendo o caminho adotado por Tabata Amaral para aparecer na mídia. Isso não é problema nenhum. Bolsonaro, ele aparecia por conta das suas falas polêmicas, dos seus discursos agressivos. Ele ficou 10 anos aparecendo em CQC e Super Pop e conseguiu ser eleito presidente. Então não há problema do discurso que a pessoa utiliza para ganhar a mídia. A questão com a Tabata Amaral, que me chateia muito, é que ela era uma pessoa tão promissora para seguir esse caminho, e é um caminho muito pequeno para alguém que começou a sua trajetória política gigante, mas agora está muito pequenininha. E você pode até mesmo dizer, há uma perseguição com a Tabata Amaral, tudo que ela fala ganha mais destaque, mas é óbvio, porque a deputada, ela é uma popstar da política. É a mesma coisa com o Neymar. O que o Neymar faz, vários jogadores de futebol também fazem, mas ele é o Neymar, ele tem um apreço maior, as pessoas olham mais para o Neymar, então tudo que ele faz acaba ganhando peso. E essa é a mesma coisa com a Tabata Amaral. E eu vou mostrar para vocês essas 10 perguntas, eu vou ler essas 10 perguntas que foram feitas para ela, e eu vou mostrar que com praticamente todas as respostas da Tabata Amaral há um discurso se vitimizando, há um trecho no qual ela se vitimiza. E como eu falei, isso é muito pequeno, é muito pouco para uma deputada que entrou gigante, entrou com um potencial enorme, mas agora está ficando cada vez menor. Primeira pergunta. Até hoje seu nome é alvo de críticas por ter votado a favor da reforma da Previdência. Como avalia o episódio? Ela falou assim, muita gente, eu só peguei o trecho, tá? Muita gente achou mais fácil se posicionar nas redes sociais e ficar de braços cruzados, sabendo que o resultado poderia ter sido muito melhor se eles trabalhassem. Se a esquerda inteira tivesse entrado para a negociação, a gente teria um texto muito melhor. E ela fala outras coisas, que ela trabalhou, ou seja, a esquerda a abandonou durante a votação da reforma da Previdência, ou seja, só ela trabalhou e mais ninguém, ela trabalhou sozinha. Outra pergunta, quanto incomoda ter perdido tantos apoiadores? Ela respondeu, muita gente vem dizer, nunca mais vou votar em você, mas nem me conhecia na época da campanha, é a cultura do cancelamento, ou seja, ela está sofrendo a cultura do cancelamento, é como se ela estivesse no Big Brother, lá no Big Brother todo mundo é cancelado e descancelado a todo momento, então ela foi cancelada pelas pessoas, então mais uma vez ela está sofrendo. Quais situações vividas na Câmara dos Deputados deixam evidente a falta de mulheres na política? É claro que essa foi uma pergunta que seria possível ela se vitimizar, mas olha só o que ela falou. Até hoje sou barrada. Ontem mesmo eu passei pelos entrepostos entre a Câmara e o Senado 3 vezes. Nas 3 vezes fui barrada. Então olha só, toda hora ela fala que ela é barrada, né? Aí ela continua, quer ver? Onde está? Que a parte interessante. E nessa mesma pergunta ela fala o seguinte: eu já ouvi que era burra no microfone do plenário da Câmara. Assim no microfone, você é burra. Eu já ouvi, a Tabata é incapaz de ser relatora desse projeto numa comissão. Então ela fala, me chamaram de burra. Tabata, a política, ela tem isso. Ela tem isso. O Paulo Guedes foi chamado de tchutchuca, foi chamado de tigrão. O Sérgio Moro, chamaram ele de capanga de miliciano. Então a política, a democracia, ela tem essas coisinhas. Eu acho que a Tabata, agora só fazendo um parênteses antes de nós continuarmos, eu acho que a Tabata, ela entrou na política muito jovem e ela não aguentou a pressão. Ela não imaginava como que era o ambiente político, como que funcionavam as coisas. E esse tipo de xingamento, esse tipo de provocação faz parte do jogo político. Nós, por exemplo, aqui no canal, usamos usamos a todo momento, diariamente, melhor dizendo, a fala do Paulo Guedes, tigrão e tchutchuca.
porque isso ajuda a descrever, cria o imaginário. Isso faz parte da política. Não estou falando que é elegante, mas faz parte. Vamos continuar. Sua idade também já foi argumento para críticas, inclusive pelo próprio candidato à presidência do seu partido, Ciro Gomes, que disse que você ainda tinha, abre aspas, uma idade em que as pessoas podem errar, fecha aspas, na época da reforma. E aí ela falou outras coisas, criticou tal, e ela falou o seguinte: acho que a idade se mistura com eu ser mulher. Então, mais uma vez, se vitimizando, querendo falar, estão me criticando também por eu ser mulher. Tem horas que acha que não vai dar conta? Sim. Tem dias que eu fico com medo por causa da forma que o governo ataca quem discorda de qualquer pauta. É muito violento. Já tive que cancelar evento meu. Já fiquei em casa chorando. Já fui ameaçada de morte. Mandam mensagens pornográficas. Aí ela fala o seguinte, é outra pergunta. Essa não teve nenhum tipo de vitimismo, pelo menos eu não me identifiquei. Você criou o projeto Vamos Juntas para estimular candidaturas femininas. Como funciona exatamente? Ela explicou. Quando foi a primeira vez que afirmou vou ser deputada federal? Aí tem uma coisa muito pequena, falou assim, eu só queria não passar vergonha e fui a segunda mulher mais votada no Brasil. Aí outra pergunta, quais pautas para as mulheres está defendendo na Câmara? Aí ela fala dos absorventes que ela quer distribuir, que é uma atitude legal, ela quer distribuir absorvente para pessoas de baixa renda, e aí tem alguns questionamentos que são feitos no projeto, ela fala assim, mas é um problema, a menstruação é um problema invisível, porque não afeta os homens, então só afeta as mulheres, mais aquela coisa vitimista Tabata Amaral. Você reconhece como feminista, essa aqui é genial, você se reconhece como feminista e defensora dos direitos das mulheres, mas afirmou em entrevista ao programa Roda Viva em outubro passado ser contra a legalização do aborto, que tem a ver com direitos reprodutivos femininos. Suas são posições contraditórias? Ainda as defende? Aí ela explica e fala o seguinte, minha visão não é um posicionamento contraditório, acho que a sociedade está muito violenta, e aí, a partir do momento em que eu discordo de uma pauta de parte das feministas querem, abre aspas, tirar minha carteirinha, fecha aspas, ou seja, tirar a carteirinha dela de feminista. Então, mais uma vez, Tabata Amaral atacada agora pelas mulheres. Aí fala assim, há um avanço de frentes parlamentares anti-aborto que pretendem extinguir a interrupção legal da gravidez. Né? Em relação a isso, como se posiciona aqui, não tem nada de feminismo. De vitimismo. Tá? O que é interessante é que, assim, vendo essas respostas, lendo essa entrevista, eu fiquei bastante chateado, como falei, com os rumos da carreira da Tabata Amaral, da carreira política da Tabata Amaral, porque agora parece que ela só consegue aparecer na mídia fazendo discursos vitimistas, se vitimizando. Essa é a forma que ela tem de ganhar os holofotes, o que é, de fato, uma pena com as trajetórias da Tabata Amaral. Eu vejo, como eu falei durante o vídeo, talvez ela não tenha aguentado a pressão que foi colocada em cima dela. Alguém muito jovem, não tem, por exemplo, um pedigree político do João Campos, ou seja, João Campos tem uma família política, a Tabata Amaral não tem essa família política, não vem de uma linhagem política, então talvez ela não conhecesse muito bem como era a carreira política, como era a vida nos corredores da Câmara dos Deputados, como era a vida na Câmara dos Deputados, e agora ela não está conseguindo lidar com essa pressão e com a enorme expectativa que foi colocada em cima dela. Mas é uma pena que o caminho da Tabata Amaral esteja a levando para esse discurso, que é um discurso que toda vez que ela aparece na mídia é por conta de algo que ela está se vitimizando. É uma pena, né? Alguém com grande potencial que não está conseguindo talvez aproveitá-lo, e eu vejo que é por conta dessa enorme pressão que ela não conseguiu segurar. Se você chegou até aqui, gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, você pode me seguir também no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial.